Você sabia que há lentes intraoculares que podem ser usadas para reduzir o grau mesmo em pessoas que têm problema de retina? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista focado na área da retina. No dia de hoje eu vou responder à pergunta de vários seguidores aqui do canal, porque recentemente eu estava lá separando as lentes para as cirurgias que eu ia fazer naquela semana e eu reparei que naquela semana todas as lentes que eu iria implantar eram compatíveis com pessoas que têm problema de retina. Isso eu já vou explicar para vocês, mas surgiu muita dúvida. A maioria das pessoas comentou no post que não sabiam que era possível utilizar lentes para reduzir o grau, mesmo para pessoas que têm problema de retina. E o porquê que eu falo isso? Porque seguidamente nós falamos aqui no canal que existem lentes que não são ideais para quem possui problema de retina. Quando nós falamos de lente, nós estamos falando de lentes intraoculares. Aqui no caso, são lentes que vão ser implantadas quando é realizada a cirurgia da catarata. Para que vocês entendam melhor, catarata é quando o nosso cristalino, que é a lente natural que existe dentro do olho, acaba ficando opaco. Ou seja, nós temos dentro do olho uma lente, que é aqui o cristalino, um cristalino jovem, saudável, bem transparente, e por causa da idade ou por algum outro motivo, muitas vezes o cristalino vai ficando opaco. É claro que pessoas jovens, até crianças, podem ter catarata. Às vezes a catarata pode surgir por um traumatismo, uma inflamação, mas a causa mais comum da catarata é a senil, ou seja, a idade acaba causando catarata. E muitas vezes é comum a pessoa ter um problema de retina juntamente com a catarata. Por exemplo, a pessoa pode ter um buraco macular, que é uma falha no centro da visão, pode ter uma membrana epirretiniana, que é uma película, uma membrana que cresce lá dentro do olho na retina e atrapalha também bastante a visão, e até mesmo descolamento de retina e uma série de doenças. E quando a pessoa vai operar catarata e tem algum problema, principalmente quando existe uma alteração na mácula, nós não indicamos o implante de lentes trifocais, que são lentes que permitem uma visão boa para longe, intermediário e perto. Por quê? Porque estas lentes dividem a luz em 3 distâncias diferentes, então elas reduzem a capacidade de perceber o contraste, elas exigem muito da área macular, e se a pessoa tem uma mácula que não funciona adequadamente, o desempenho dessas lentes acaba diminuindo bastante. Então, é claro, não é proibido colocar lentes trifocais em quem tem problema de retina, mas dependendo do caso não é o ideal. E aí saiu um estudo que foi apresentado no Congresso EURETINA em 2023 lá em Amsterdã. Eu estava presente e foi demonstrado que pacientes que têm problema de buraco macular, quando fazem a cirurgia para operar o buraco macular juntamente com a catarata, o que é chamado de facovitrectomia, podem implantar lentes de foco estendido sem que isso traga prejuízo, pelo contrário. Até estas lentes de foco estendido permitem uma independência maior de óculos. Então hoje eu vou falar sobre algumas categorias de lentes que são compatíveis com pessoas que têm problema na retina e que podem sim reduzir a dependência de óculos, diferentemente de uma lente simples de catarata, onde o objetivo é apenas remover e trocar o cristalino. Estas lentes oferecem também um benefício refracional, ou seja, elas podem reduzir a dependência de óculos, principalmente para distâncias intermediárias, um pouco para perto também, e principalmente em relação ao astigmatismo. Então, vamos focar primeiro na parte do astigmatismo. Atualmente nós temos lentes especiais focadas na correção, na redução do grau do astigmatismo, chamadas de lentes tóricas, ou seja, lentes que além de reduzir uma possível miopia e hipermetropia, vão também reduzir o grau do astigmatismo da pessoa. Eu utilizo lentes de várias marcas, por coincidência aqui eu tenho uma hoje da Roya, que é esta lente aqui, Vivinex Toric. É uma lente que nós utilizamos bastante em pacientes que têm astigmatismos altos e que, se não fosse corrigido o astigmatismo após
a cirurgia de catarata iriam ter uma dependência muito grande de óculos, tanto para longe quanto para perto. E as lentes tóricas não têm contraindicação de implante em pessoas que têm problema de retina. É claro que existem algumas circunstâncias onde não é adequado implantar, como por exemplo, se for um descolamento de retina onde não é possível medir o grau de forma adequada, às vezes vai ser implantada uma faixa de silicone no olho que pode mudar a miopia, pode mudar o astigmatismo, então muitas vezes se faz primeiro a cirurgia da retina e aí, claro, depois, quando for ser operada a catarata, pode ser implantada uma lente tórica, mas as lentes tóricas, elas não causam uma divisão da luz, ou seja, pessoas que têm problemas de retina, desde que o médico concorde, ele faça uma boa avaliação, não existe contraindicação a pessoas que têm problema de retina implantarem lentes tóricas, e isto causa uma diminuição muito importante do grau do astigmatismo. Aí, uma outra categoria muito interessante que foi a deste estudo são as lentes de foco estendido. O que é isso? É um tipo de lente que vai causar uma certa multifocalidade. A lente vai focar provavelmente para longe até a distância intermediária, mais ou menos na tela do computador. E atualmente as duas lentes que nós mais utilizamos neste sentido são a Vivity da Alcon e a PureSee da Johnson, que são estas duas que eu tenho aqui. Por exemplo, esta aqui é uma PureSee 100 grau de astigmatismo, ou seja, para pacientes que têm astigmatismos baixos, podem implantar esta lente para enxergar para longe até a distância intermediária. E aqui também a lente Vivity, que faz o mesmo efeito, ou seja, foco estendido. Inclusive, esta aqui é a que foi utilizada naquele estudo que foi apresentado na Europa. E é claro, tanto a Vivity quanto a PureSee e outras lentes especiais também podem ser tóricas. Aqui, por exemplo, uma PureSee tórica, que então ela vai ter o foco longe, intermediário e especial para pessoas que têm astigmatismos altos, porque pessoas que têm astigmatismos altos, se implantarem lentes trifocais, bifocais de foco estendido e não for corrigido o astigmatismo, o efeito da lente não vai ser tão bom quanto o esperado. Então essas são lentes que também são compatíveis com algumas alterações de retina, ou seja, não são contraindicadas em quem tem alguns problemas de retina. Não estou falando aqui que a lente vai corrigir o problema de retina e nem que todo mundo que tem problema pode implantar estas lentes, mas são uma alternativa mais sofisticada às lentes mais simples que nós comumente implantamos. Como, por exemplo, as lentes asféricas. Nós temos lentes asféricas muito boas da Roya, da Johnson, da Alcon, uma série de marcas, e elas estão muito bem indicadas. Mas quando a pessoa busca uma maior independência do óculos, ela pode optar por estas lentes de foco estendido, as lentes tóricas. Não uso apenas estas marcas, utilizo também outras marcas, como por exemplo as lentes da Zeiss, as lentes da BVI, as lentes da Medicontour também são muito boas. Um outro exemplo também, a própria lente Eye-Enhance e outras lentes, como por exemplo a Vivinex Impress da Roya, são lentes chamadas de Monofocal Plus, que são uma espécie de lente de foco estendido, só que o foco não chega até tão perto, ele chega um pouquinho mais longe, mas muitos pacientes também têm um resultado excelente com estas lentes, inclusive a Eye-Enhance existe no formato tórico, sendo utilizado também para corrigir o astigmatismo. Então, é claro, a indicação de lente depende de uma série de fatores, como a curvatura corneana, outras alterações que a pessoa possa ter na córnea, na retina, até o estágio da catarata às vezes influencia na decisão do tipo de lente. O cristalino pode às vezes estar subluxado, pode estar meio solto. Então aqui não tenho como eu dizer qual é a lente ideal para cada paciente, eu só vim esclarecer um pouco esta postagem que eu fiz mostrando que existem lentes sofisticadas que podem ser usadas em quem já teve alguma membrana epirretiniana, algum buraco macular, às vezes até o edema de mácula do diabético, sem trazer prejuízo e dando uma maior independência do óculos. Aqui eu dei apenas alguns exemplos de lentes que nós utilizamos no dia a dia. Na verdade, nós utilizamos lentes de todas as marcas porque cada uma se enquadra melhor no tipo de um paciente. Isso vai depender do problema de cada um. Se você tiver mais dúvidas sobre lente intraocular, deixe um comentário aqui no vídeo, nós vamos adorar responder e de repente nós até vamos escolher a sua pergunta para fazer um vídeo. Um abraço, deixe o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.